Reta final dos estaduais e, cara, os jogos dos grandes do Brasil já estão revelando tudo que a gente tem pra saber sobre o Brasileirão 2025, cara. Tem time já mostrando que veio pra brigar pelo título, enquanto outros estão aí, meu irmão, já mostrando que vão brigar pra não cair, tá? Será que seu time tá no caminho certo? Ou já começou o ano errando, cara? Análise completa dos times da Série A agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos. Diogo Cunha na área mais uma vez, seja bem-vindo ao torcedorismo. Cara, falta muito pouco pro início do Campeonato Brasileiro, faltam 40 dias. Cara, é muito pouco, 40 dias para começar e tem time dando muito mole e tem time indo muito bem. Então se o seu time tá aqui na análise da Série A, já chega chegando, deixando a sua curtida e se inscrevendo no canal, porque aqui a gente analisa todos os times ao longo dessa semana. Vamos analisar o Campeonato Brasileiro, estamos tentando bater 100 mil inscritos nesse ano ainda, então ajuda a gente aí a chegar nessa meta, fica com a gente, porque hoje é análise sobre os times da Série A, meu irmão. Os times da Série A, a gente já tá acompanhando já há algumas semanas esses times da Série A, e a gente vai analisar os 20 clubes da Série A. Já te aviso que tem time dando muito mole, que já tá com cara de rebaixado, que já tá com cara de que vai cair, e tem time com cara de que vai brigar por coisa grande nessa temporada. Tem times que melhoraram, tá? Você que assistiu o último vídeo, tem times que melhoraram, que subiram de posição aqui no nosso termômetro, que a gente analisa o time que tá quente, o time que tá morno, o time que tá frio. Tem time que subiu no termômetro aí, tá? E tem time que caiu. Vamos ver se seu time subiu ou caiu, né? Vou botar aqui a tabela, começando aí pelo Campeonato Baiano, onde nós temos dois times da Série A, Vitória e Bahia. Começando pelo Vitória aqui ó, segue líder do Campeonato Baiano, invicto na temporada, é o líder do Baiano e, se eu não me engano, eu tô com a tabela da Copa do Nordeste também aqui, ó. Líder do seu grupo na Copa do Nordeste também invicto. Sabe o que isso significa, cara? Significa que o Vitória não perdeu pra ninguém nessa temporada, e se você somar com os jogos da temporada passada, já são 16 jogos seguidos sem ninguém derrotar o Vitória. É o time da Série A há mais tempo invicto, tá? Tá muito forte. Times de Série A que o Vitória enfrentou, pra gente também ter um parâmetro, foi o Bahia, né? Enfrentou o Bahia aqui, foi na rodada 6, empatou na Fonte Nova, foi mais pressionado do que pressionou, tá? A verdade é essa. Porém, a defesa foi muito forte e demonstrou que está capaz de competir a nível de Série A. Vai enfrentar o Fortaleza agora na Copa do Nordeste no meio de semana, ó. Vai ter esse jogo aqui que a gente vai, inclusive, seguir aqui no canal. Vamos fazer pré-jogo, pós-jogo de Copa do Nordeste. Então se inscreve, ativa o sininho, que é um outro jogo que o Vitória vai ter uma prova de fogo nesse início de temporada. Mas pra mim o time está quente no nosso termômetro, o Vitória subiu aí no nosso termômetro. O Bahia, maior rival do Vitória, também venceu nessa rodada, mas foi com um time reserva. Segue muito forte. A última vez que jogou com um time titular foi aqui na Copa do Nordeste, ó, quando aplicou esse 5-1 para cima do América. O time está encaixado. Jogos em que jogou com time titular contra times menores, atropelou aqui, ó. Meteu esse 4-0 no Sampaio na Copa do Nordeste, meteu esse 6-0 no Colo-Colo. Então assim, o Bahia tá fazendo o seu dever, tá atropelando todo mundo. De times de Série A, enfrentou somente o Vitória, não conseguiu vencer também, né? Naquele momento da temporada, e aqui na Copa do Nordeste ainda não enfrentou o Ceará, tá? Esse jogo tá adiado, seria nessa rodada, porém, né, teremos este outro jogo aqui, porque o Bahia está na Libertadores. Então aqui, ó, tá vendo aqui? The Strongest versus Bahia, jogo amanhã também, vamos cobrir esse jogo aqui no canal, e é o jogo do ano pro Bahia. O Bahia tá pronto para esse jogo? Não se sabe, porque ainda não enfrentou times em sequência do nível de Libertadores. Enfrentou Vitória, mas o problema aqui, esse time é bem mais fraco que o Vitória e bem mais fraco que o Bahia também, The Strongest, mas é na altitude, 3.600 metros na Bolívia. O Bahia chegou a mandar os seus goleiros lá para Bolívia primeiro, estão lá uma semana treinando para se acostumar com a velocidade da bola, mas é o jogo que vai dizer se a temporada do Bahia vai ser uma temporada longa e próspera na Libertadores ou se vai ser curta. Se tomar uma goleada nesse jogo, esquece. Para mim o Bahia tá quente ainda no nosso termômetro e vai como favorito para se classificar nessa Libertadores aqui. Se passar, vai pegar o vencedor de Boston River e Nublense, aí vai ser bem mais tranquilo, né? No Campeonato Gaúcho temos 3 clubes, começando pelo Juventude, que está classificado, tá, para as semifinais, líder do seu grupo, 6 vitórias em 8 jogos, perdeu somente para o Inter, venceu o Grêmio, né? Conseguiu vencer o Grêmio por 2-0, se eu não me engano, foi 2-0 esse jogo em cima do Grêmio aqui, ó.
2-0 em cima do Grêmio. Juventude está fazendo o seu trabalho de casa, tá? Pra mim, o Juventude tá morno, derrota pro Inter, vitória contra o Grêmio, vai pegar na semifinal o Grêmio de novo, decide em casa. Vamos ver se a gente consegue colocar o Juventude quente, caso se classifique nessa semifinal. O Internacional, tá? Que está aqui na liderança do seu grupo, também classificado para a semifinal, está invicto na temporada também. Em 8 jogos, venceu 6 e empatou 2. É disparado o melhor time do Gauchão, apresentando o melhor futebol do Gauchão, tá? Empatou o Grenal fora de casa jogando melhor, venceu o Juventude com tranquilidade, vai pegar o Caxias na semifinal. Então assim, cara, deve atropelar o Caxias aqui nessa semifinal, né? A tendência é que o Internacional atropele o Caxias em 2 jogos, né? Acredito que o Inter vai resolver tranquilamente esse jogo, mas o Inter não vence o Campeonato Gaúcho desde 2016, meu irmão. São 9 anos, vai completar 9 anos agora nessa temporada. Viu o Grêmio diminuir a distância de número de títulos para 2. O Inter ainda tem mais do que o Grêmio, tem 45 a 43, mas tem que vencer essa temporada. O Inter já tá há muito tempo na seca de títulos e tá quente no nosso termômetro, é um dos melhores times da Série A nesse momento. O Grêmio nem tanto, o Grêmio mostrou evolução, também foi líder do seu grupo, perdeu apenas um jogo, que foi pro Juventude, time de Série A, contra os outros times. Foi bem, venceu quase todo mundo, empatou apenas um jogo, que foi contra o Brasil na estreia, time reserva e tal, empatou com o Inter também. O Bright White tá jogando bem, o Pavon, que temporada passada quase não jogou, passou muito tempo lesionado, voltou muito bem nesse início de temporada. Vai pegar o Juventude aqui e tem que ser soberano nessa semifinal para aí sim subir no nosso termômetro. O Grêmio, que venceu os últimos 7 títulos gaúchos, tá tentando seu 8º campeonato seguido e encostar no Inter em número de títulos. O Grêmio está morno no nosso termômetro. Passando pro Carioca com 4 times. Carioca que está na sua última rodada, vai ser ali no final de semana. Vamos começar pelo Vasco, né? O Vasco que, cara, enfrentou já os 3 grandes da Série A, né? Vai enfrentar ainda o Botafogo, na verdade, mas já enfrentou o Flamengo, já enfrentou o Fluminense, foi dominado pelos 2. O Vasco demonstrou que não está preparado para embates de Série A. A gente sabe que o Flamengo é um elenco de elite de Série A, o Fluminense é um time de meio de tabela de Série A, né? O elenco do Fluminense aparenta ser o elenco de meio de tabela e o Vasco foi dominado pelos 2. Em termos de classificação, o Vasco está perigando não se classificar. Pega o Botafogo na última rodada, o Botafogo vai com o time reserva, mas mesmo assim tem o mesmo saldo do Fluminense. Então, o Fluminense que pega o Bangu pode ultrapassar o Vasco caso o Vasco empate, perca ou até vença o Botafogo, mas por poucos gols de diferença. Então, o Vasco correndo sério risco de ficar fora das semifinais do Carioca e jogando com seu time titular a maior parte ali do campeonato. Então, o Vasco está frio demais no nosso termômetro. O Fluminense, que estava frio no último vídeo que eu fiz, né, melhorou bastante, né? Mostrou padrão de jogo, principalmente a criatividade e as chances de gol criadas melhoraram muito, não só contra os pequenos, contra o Vasco foi muito bem, dominou o Vasco o jogo inteiro. Contra o Flamengo não chegou a criar muitas chances de gol, o que foi preocupante, mas se defendeu muito bem. Contra o Nova Iguaçu, que é um time pequeno, mas é um bom time pequeno do Rio, dominou o jogo inteiro, criou bastante chances de gol, foi melhor, ganhou por 2-0, depende só de si para se classificar. Tá empatado no número de pontos, em saldo de gols, precisa golear o Bangu para passar o Vasco na classificação. O Fluminense agora está morno no nosso termômetro, os reforços do nosso termômetro, os reforços estão encaixando, né? O Botafogo segue o time mais atrasado em planejamento do Brasil, tá? Trouxe muitas contratações em relação ao último vídeo, coisas que os jogadores que podem reforçar muito o Botafogo e mudar o time, deixou o Carioca de lado. Cara, você não analisa o Botafogo pelo Carioca, não. Não dá pra analisar. O Botafogo jogou 2 jogos com o time titular. Acho que foi contra Fluminense e Flamengo, né? O resto foi com o time reserva ou júnior. Então, assim, dá pra gente analisar o jogo contra o Flamengo, contra o Fluminense e o jogo da Supercopa Rei, que também foi com o time titular, né? O Botafogo foi bem contra o Fluminense e mal nos 2 jogos contra o Flamengo. Apesar de que no Carioca o Botafogo foi melhor. Merecia uma sorte melhor naquela derrota para o Flamengo, mas perdeu os 2 jogos. Já gastou mais de 500 milhões e não trouxe nenhuma certeza em contratações, tá? Gastou muito dinheiro, trouxe bons prospectos, mas que a gente não é aquele cara que vai chegar, vestir a camisa e vai resolver como o Luiz Henrique era, como o Almada foi também. Então assim, eu não duvido do scout do Botafogo, encontra jogadores muito fortes,
mas o Botafogo ainda é uma incógnita para essa temporada, ainda sem treinador, tá morno no nosso termômetro, tá? Não dá para botar o Botafogo, esse time que foi monstruoso na temporada passada, como frio, mas tá morno, vai jogar a Recopa Sul-Americana nesta semana, já tem final contra o Racing, vamos ver como o Botafogo vai de interino. O Flamengo segue invicto com o seu time titular, venceu o Botafogo 2 vezes na temporada, venceu o Vasco agora nessa última rodada, dominou os 3 jogos, fora esse aqui contra o Botafogo, em que foi um jogo equilibrado, né? Foi o jogo atrasado, né, contra o Botafogo desta rodada aqui. Foi um jogo equilibrado, mas o Flamengo acabou vencendo com gol de bola parada, criou muito pouco, o que é algo que eu quero destacar aqui. Criou muito pouco contra o Botafogo, criou quase nada nesse 0-0 contra o Fluminense. Contra o Vasco foi bem, tá? Foi melhor, mas também esperava um domínio maior do Flamengo. Então esse time do Flamengo tá com problema no ataque, a defesa tá ótima. O ataque pra mim não tá no nível do Flamengo, venho falando isso aqui, Plata, Michael, Juninho... Bruno Henrique até sim, mas já tá mais em fim de carreira, então assim, o ataque não tá no nível do Flamengo, tá classificado para as semifinais, tá brigando pelo título da Taça Guanabara com Volta Redonda. O Flamengo tá muito quente, tá? Independentemente de já ganhar um título nessa temporada, independentemente de eu achar o ataque fraco, o Flamengo tá quente. O Ceará e o Fortaleza, que estão aqui no Campeonato Cearense na Copa do Nordeste, o Ceará, cara, começando por ele, tá mal na Copa do Nordeste, né? Apesar de estar aqui na zona de classificação, vem de um empate em casa com Confiança, uma vitória, assim, sem convencer contra o CSA e perdeu pro Náutico. Tá na fase de classificação aqui, tá no grupo, na 4ª posição, porque tá num grupo muito fácil, né? Mas o Ceará tá mal na Copa do Nordeste, na minha visão, pelo menos em desempenho, não em classificação. E aqui no Cearense tá bem, venceu o seu clássico, se classificou em primeiro, tá direto nas semifinais, né? Esperando ali o vencedor do jogo entre Horizonte e Maracanã. Tá um time inconsistente ainda, continuo elogiando o Fernandinho, que foi uma ótima contratação do Ceará, cara. Ótimo substituto pro Eric Pulga, tá muito bem, mas o Ceará tá morno. O Fortaleza, cara, que perdeu esse clássico na última rodada pro Ceará e também na Copa do Nordeste, né? O Fortaleza vem de uma derrota pro Altos, cara, com o time titular. Davi Luiz estreou, não estreou bem. O time do Fortaleza me parece um pouco perdido ainda, precisa melhorar. Os reforços ainda precisam encaixar, entrar em ritmo de jogo, mas o Vojvoda, como sempre, né, tá tentando encaixar o time no início de temporada e o Fortaleza ainda está frio no nosso termômetro. No Campeonato Paulista, cara, a gente tem o Mirassol, que tá com uma classificação encaminhada aqui, né, no seu grupo. Um grupo fácil com Botafogo e Inter de Limeira, mas são 3 jogos sem vencer. Goleada pro São Paulo, empate com o Noroeste, derrota em casa pra Ponte Preta nessa última rodada aqui. Perdeu o Moza, esse treinador que foi pro Curitiba, tá sentindo muita falta dele, o Barroca não se encontrou ainda, o Mirassol está frio, vai penar na Série A. Principal candidato ao rebaixamento desde o início, tá? O Santos de Neymar, tá? Neymar ontem, inclusive, anteontem, fez uma jogada absurda, né? Foi ontem, né? Contra o Água Santa, foi ontem. Foi muito bem, mas o Santos ainda não pegou ritmo, tá? Dá ali uns 2 meses pro Neymar pegar ritmo ainda. Só que o time do Santos é muito fraco, tá? Perdeu pro Corinthians nesse meio de semana, sem dar muita dificuldade pro Corinthians. Ainda tem a estreia do Rollheiser, no meia argentino, que foi um alto investimento do Santos. Vamos ver se o Santos melhora, mas tá morno aqui na liderança do seu grupo, né? O Bragantino tá muito frio. Vou nem passar muito tempo no Bragantino. Conseguiu perder pro Botafogo aqui, que é um dos piores times do campeonato. Conseguiu vencer o Noroeste, que também é um time fraco, mas continua aqui fora da zona de classificação do seu grupo, tá atrás do Bragantino, tá? Alejandro, inclusive, saiu, artilheiro do último Campeonato Brasileiro. O Bragantino tá frio. O Corinthians, o Coringão, tá aqui na liderança com 26 pontos, meu irmão. Apenas uma derrota, 8 vitórias, 2 empates. Disparado, o melhor time do campeonato na classificação e jogando bola. Vitória bastante convincente contra o Santos no meio de semana. Empatou com o time reserva aqui contra a Portuguesa. Memphis tá jogando muita bola. Yuri Alberto metendo muito gol de novo. Cara, o Corinthians vem forte, tá? Parece que nem acabou a temporada passada, né? Aquele Corinthians avassalador da temporada passada segue sendo avassalador. O Corinthians tá muito quente. O São Paulo vem de um empate chechelento contra o Velo Clube, né? Esse 3-3 aqui, cedeu 3 gols pro Velo Clube. Um jogo modorrento nesse 0-0 aqui contra o Palmeiras também. Tá classificado para as quartas de final já, o São Paulo aqui no seu grupo C. Mas é um time muito inconsistente, tá morno. O Palmeiras, mais um empate em 0-0 contra times de Série A, né? Empatou contra o Corinthians e contra o São Paulo e venceu o Santos, né? Mas assim, olha isso aqui, cara. O Palmeiras tá fora da zona de classificação, correndo sério risco de ficar fora num grupo que tem Ponte Preta na Série C, São Bernardo na Série C e Velo Clube sem série. Palmeiras
cara, tá muito frio nesse início de temporada, não encaixou nada ainda, os reforços estão bem fracos também do Palmeiras. Pra quem sonhava com Andreas Pereira, trazer Bruno Fux também, né, tá muito fraco. No Campeonato Mineiro tivemos evoluções, tá, dos dois clubes mineiros. Cruzeiro melhorou bem, segue sem convencer a torcida ainda. A torcida do Cruzeiro, eu sei que você tá esperançoso, que o time é forte no papel, mas ainda tem que fazer mais. É reinício de trabalho, o treinador novo chegou agora, Diniz saiu, o time melhorou bem com a saída do Diniz, o Gabigol começou a dar frutos, tá começando a fazer bastante gol, o time aparenta estar encaixando, tá? Mesmo com os resultados ruins, esse empate com o América foi ruim. O jogo, eu esperava mais do Cruzeiro de novo, que o Cruzeiro dominasse, o América não dominou, foi um jogo equilibrado. Mas mesmo com o resultado ruim, deu pra ver uma evolução no Cruzeiro, um time que mais bem posicionado, que troca mais a bola, cria mais chances. O Cruzeiro tá morno no termômetro. E o Galo, cara, contratações muito caras do Galo, né? Principalmente Júnior Santos ali, o Rony e o Caio Paulista, né? Rony e Júnior Santos com salários de mais de R$1 milhão e são jogadores bons pra compor elenco e que não vão resolver jogos. Você não paga mais de R$1 milhão pra jogador que não vai resolver jogo, cara. Você não faz isso. Então assim, acho que o Atlético errou nas contratações e no custo delas, mas dentro de campo o time melhorou. O Hulk é uma lenda, né? Que golaço que ele fez nesse 2-0 sobre o Tombense. Então assim, o Hulk é quem tá carregando o time ainda, né? No alto dos seus 38, 39 anos. O Galo passa a estar morno aqui no nosso termômetro. O Galo tá melhorando. E pra encerrar aqui, cara, o último clube da Série A que está é o Sport, cara. O ponto positivo do Sport é o Lenny Lobato, cara, que começou metendo muito gol, são 5 gols na temporada já. O Lenny Lobato tá aqui, ó, foram 4 gols no campeonato pernambucano e 1 gol na Copa do Nordeste. Tá jogando muita bola. De resto, cara, na Copa do Nordeste venceu o Souza, né, com gol no último minuto. E venceu o Ferroviário também com gol no último minuto. Tá vencendo, mas não tá convencendo. O único time de Série A que pegou na Copa do Nordeste perdeu. E aqui no Campeonato Pernambucano, cara, vem de derrota pro Náutico em casa, jogando com o time titular. Antônio Carlos, inclusive zagueiro que tá emprestado pro Fluminense, entregou um gol bizonhamente no início do jogo. Já tinha perdido o clássico pro Santa Cruz também. O Sport tá numa posição que não condiz com a sua grandeza e com o seu investimento aqui na 4ª posição. Então assim, o Sport contratou muito, deve melhorar esse time, mas cara, nesse momento tá frio no nosso termômetro. Sport não tá convencendo ninguém. Então aí tá o nosso termômetro, cara, da rodada com Vitória, Bahia, Inter, Flamengo e Corinthians muito quentes, Juventude, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Ceará, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Galo precisando melhorar ainda, mais mornos, podendo alcançar alguma coisa, e os times que estão preocupando: Vasco, Fortaleza, Mirassol, Bragantino, Palmeiras e Sport. Entre os times que estão frios, Palmeiras e Fortaleza acredito que vão subir de produção rapidamente. O Sport tem boa chance também. Agora, Bragantino, Mirassol e Vasco são os times que estão correndo o maior risco de rebaixamento no Brasileirão nesse momento. Precisam melhorar muito o seu time para chegar bem no Campeonato Brasileiro, e só faltam 40 dias, tá? E aí, meu irmão, você curtiu a análise? Você concordou? O que você discordou? Quero saber da sua opinião, cara. Qual é o time que tem mais risco de rebaixamento e qual é o time que tá favorito ao título nesse momento do Brasileirão, que vai começar já já, meu irmão? Se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!